O som da notificação foi banal. Um simples ping do meu celular que quebrou o silêncio do meu escritório em casa. Eram quase 10 da noite de uma terça-feira, e eu estava mergulhado na edição de um projeto, sentindo aquela satisfação tranquila que o trabalho bem feito proporciona. Sofia, minha noiva, estava em Cancún, numa merecida viagem de meninas com suas melhores amigas, Clara e Lívia. Ela me mandava fotos do mar azul turquesa e mensagens cheias de saudade. "Queria que você estivesse aqui, meu amor", dizia a última com um emoji de coração. Sorri, sentindo o calor familiar do nosso amor, um amor que estávamos prestes a celebrar com um casamento em menos de 6 meses. A notificação era de um número desconhecido. Uma mensagem de texto. Geralmente eu ignoraria, mas algo me fez abrir. "Você é o Lucas, noivo da Sofia?", dizia a primeira linha. Meu estômago gelou. "Acho que você precisa ver isso", continuava. Abaixo, 4 arquivos de vídeo estavam sendo carregados. A barra de progresso azul se arrastava pela tela com uma lentidão torturante. Meu coração começou a bater descompassado. Minha mente procurava explicações lógicas. Seria um golpe? Um vírus? Mas por que mencionar a Sofia? O primeiro vídeo terminou de baixar. Cliquei nele com o dedo trêmulo. A imagem tremia um pouco, como se filmada às escondidas. Era uma festa na piscina de um resort luxuoso, música eletrônica pulsando ao fundo. E lá estava ela. Sofia. Minha Sofia. Rindo com a cabeça jogada para trás enquanto um homem que eu nunca tinha visto na vida passava protetor solar em suas costas, as mãos demorando-se mais do que o necessário. Ela se virou e o beijou. Não foi um beijo rápido. Foi um beijo longo, profundo, do tipo que desfaz o mundo de outra pessoa. Eu parei de respirar. O ar nos meus pulmões se transformou em vidro moído. Cliquei no segundo vídeo. A mesma festa, agora à noite. Sofia, Clara e Lívia estavam dançando com 3 homens diferentes. Os maridos delas, que ficaram em casa, não estavam em lugar nenhum. Sofia estava no colo do mesmo homem do primeiro vídeo, sussurrando em seu ouvido, seus corpos se movendo juntos no ritmo da música. O terceiro vídeo era mais escuro, filmado através de uma janela. Sofia e o homem entrando em um quarto de hotel, as mãos dele já desabotoando o vestido dela. O quarto vídeo era apenas áudio. Gemidos inconfundíveis e a voz de Sofia, num êxtase que eu pensei que pertencesse apenas a mim, dizendo um nome que não era o meu. Deixei o celular cair na mesa. O som do plástico batendo na madeira foi como um tiro no silêncio do meu apartamento. O apartamento que eu havia trabalhado tanto para comprar para nós. O futuro que eu estava construindo, tijolo por tijolo, com horas extras e fins de semana sacrificados, havia sido demolido em 4 arquivos de vídeo, enviados por um estranho. A dor era física, uma pontada oca e fria no peito que irradiava para cada centímetro do meu corpo. Levantei-me e caminhei até a parede onde nossas fotos estavam penduradas. Nós 2 sorrindo numa cachoeira, abraçados no Natal, o dia em que a pedi em casamento, seu rosto iluminado de alegria e surpresa. Era tudo uma mentira. Cada sorriso, cada "eu te amo", cada promessa. Aquele homem no vídeo. Era por isso que ela parecia tão feliz ultimamente? Não era a empolgação com o casamento, era a emoção de uma vida dupla. A raiva começou a borbulhar sob o choque, uma fúria gelada e cortante. Peguei meu celular. A mensagem final dela ainda estava lá. "Queria que você estivesse aqui, meu amor." Respondi ao número desconhecido. "Quem é você?" A resposta foi quase imediata. "Meu nome é Marcos, sou o marido da Clara. E eu tenho muito mais do que apenas esses vídeos." Naquele momento, a dor deu lugar a outra coisa. Uma clareza terrível e determinada. A viagem de meninas tinha acabado. A verdadeira jornada, a minha, estava apenas começando. Nosso relacionamento começou como um clichê de comédia romântica. Eu, um arquiteto em início de carreira, tentando equilibrar projetos ambiciosos com a realidade dos boletos. Ela, Sofia, uma designer de interiores com um sorriso que podia iluminar a sala mais escura e um talento para fazer qualquer espaço parecer um lar. Nos conhecemos em uma mostra de decoração, ambos admirando a mesma instalação de iluminação. A conversa fluiu sem esforço, e em poucas semanas éramos inseparáveis.
Eu me apaixonei rápido e intensamente. Sofia tinha uma leveza, uma capacidade de encontrar alegria nas pequenas coisas que equilibrava minha natureza mais séria e focada. Nos primeiros 2 anos, nosso mundo era perfeito. Construímos uma vida juntos, compartilhando sonhos e medos sob o teto do meu pequeno apartamento alugado. Eu a apoiei quando ela decidiu deixar a firma onde trabalhava para abrir seu próprio negócio. Foram meses difíceis. Eu assumi a maior parte das despesas, trabalhando em projetos freelance até tarde da noite para que ela pudesse perseguir seus sonhos sem a pressão financeira. É um investimento em nós, eu dizia quando ela se sentia culpada. E eu acreditava nisso. O pedido de casamento aconteceu em nosso 3º aniversário, em um piquenique simples no parque onde tivemos nosso primeiro encontro. O anel não era extravagante, mas eu o havia desenhado. Um pequeno detalhe arquitetônico na lateral que só nós entenderíamos. Ela chorou e disse sim antes mesmo de eu terminar de fazer a pergunta. Foi o dia mais feliz da minha vida. Foi depois do noivado que as coisas começaram a mudar, de forma sutil, quase imperceptível. A lista de convidados do casamento que tínhamos concordado em manter pequena e íntima começou a crescer. Meus pais insistem, amor, ela dizia. É importante para a imagem da família deles. Os pais dela, Ricardo e Helena, nunca me adoraram. Para eles, eu era o arquiteto esforçado. Uma escolha aceitável, mas não o genro rico e de família tradicional que eles imaginavam para sua única filha. Eu tentava ignorar os comentários passivo-agressivos de Ricardo sobre a instabilidade da minha profissão ou as sugestões de Helena para que eu procurasse um cargo em uma grande construtora com um plano de carreira de verdade. Eu fazia isso por Sofia. Engolia meu orgulho nos jantares de domingo, sorria para as piadas veladas e continuava trabalhando para provar que era digno dela. Com a data do casamento se aproximando, a pressão aumentou. O local que Sofia absolutamente precisava ter custava o dobro do nosso orçamento. O vestido de um estilista famoso, as flores importadas. Cada detalhe parecia ter um preço exorbitante e uma justificativa emocional. É o nosso dia, Lucas. Não podemos economizar em memórias, ela argumentava. E eu, querendo vê-la feliz, cedia. Peguei mais trabalho, comecei a mergulhar em nossas economias, aquelas que eu tinha guardado diligentemente desde o meu primeiro emprego. A viagem para Cancún foi ideia dela, 1 mês antes do casamento. Uma última aventura com minhas melhores amigas antes de me tornar uma mulher casada, ela disse com os olhos brilhando. Clara e Lívia eram suas confidentes desde a infância, e a ideia parecia inocente, até necessária. Eu estava sobrecarregado com um grande projeto que exigia minha atenção total, então a ideia de ela ter um tempo para relaxar parecia perfeita. Você tem certeza que podemos bancar isso agora, com todos os custos do casamento? Perguntei hesitante. Não se preocupe, amor, ela disse me abraçando. Eu e as meninas vamos dividir tudo, encontrar um pacote em conta. Vai ser super econômico. No fundo, eu sabia que ela não era do tipo econômico, mas eu queria confiar nela. Mais do que isso, eu queria que ela fosse feliz. Alguns dias depois, ela veio até mim com uma expressão culpada. Amor, meu cartão de crédito foi recusado. Acho que excedi o limite com os depósitos do casamento. Você poderia, só desta vez? Acabei pagando pelas passagens e pelo hotel. É meu presente para vocês, eu disse tentando transformar a necessidade em um gesto de generosidade. Aproveitem muito, vocês merecem. O olhar de gratidão em seu rosto dissipou qualquer dúvida que eu tinha. Na semana anterior à viagem, ela estava mais carinhosa do que nunca. Deixava bilhetes de amor no meu notebook, preparava meu café da manhã favorito e falava sem parar sobre nosso futuro, nossa lua de mel, os filhos que teríamos. A despedida no aeroporto foi cinematográfica. Ela me beijou apaixonadamente, com lágrimas nos olhos. Vou sentir tanto a sua falta, ela sussurrou. Esses 5 dias vão parecer uma eternidade. E eu acreditei. Acreditei em cada palavra, em cada lágrima, em cada promessa silenciosa. Enquanto ela caminhava em direção ao portão de embarque, virando-se para acenar uma última vez, senti uma pontada de orgulho.
Eu era o homem que podia proporcionar isso a ela. O homem em quem ela confiava. O homem que ela amava. Mal sabia eu que, naquele exato momento, eu não era seu parceiro. Era seu patrocinador. O financiador de sua própria traição. E enquanto eu voltava para casa para trabalhar no futuro dela, ela voava para longe para viver um presente do qual eu não fazia a menor parte. A conversa com Marcos, o marido de Clara, foi como mergulhar a cabeça em um balde de água gelada. Ele não era um estranho malicioso. Era um homem exatamente na mesma posição que eu, talvez alguns passos à frente na estrada da dolorosa descoberta. Falamos por mais de 2 horas naquela primeira noite, uma torrente de informações, frustrações e peças de um quebra-cabeça que finalmente começava a fazer sentido. Eu comecei a suspeitar há meses, Lucas, disse Marcos, sua voz tensa do outro lado da linha. Clara se tornou distante, protetora com o celular. Despesas estranhas no cartão de crédito que ela tentava justificar como presentes para as amigas. Eu instalei um software de rastreamento no celular dela antes da viagem. Eu sei, é uma invasão de privacidade, mas eu estava desesperado. Ele me explicou que o software não apenas rastreava a localização, mas também fazia backup de fotos e vídeos automaticamente para uma nuvem segura. As fotos que as meninas postavam em seus perfis fechados no Instagram eram cuidadosamente selecionadas. Elas na praia com cocos, brindando com margaritas, legendas como "tempo de qualidade com minhas irmãs". Mas as fotos na nuvem de Marcos contavam uma história diferente. Não foi uma viagem de meninas, Lucas. Foi uma viagem de casais, ou melhor, de amantes. Ele disse, a amargura pingando de cada palavra. Os caras com quem elas estão, eles as conheceram em uma viagem de negócios a São Paulo há 4 meses. Aparentemente, isso tem acontecido desde então. Essa viagem a Cancún foi planejada para eles se encontrarem. Meu sangue ferveu. A traição não foi um erro de uma noite, um deslize impensado. Foi um caso contínuo, calculado e orquestrado. A viagem que eu paguei foi um pretexto para um encontro romântico com outro homem. Enquanto Marcos falava, eu continuei a responder às mensagens de Sofia. Ela tinha acabado de me enviar uma foto de seu prato de jantar. Jantar delicioso com as meninas, pensando em você. A hipocrisia era sufocante. O que vamos fazer? Perguntei a Marcos, a dor inicial sendo substituída por uma frieza calculista. Eu vou confrontar a Clara quando ela voltar. Vou pedir o divórcio. Ele disse com firmeza. Mas vocês estão noivos. É mais complicado. Eu queria que você soubesse a verdade antes de se casar com ela. Obrigado, Marcos. De verdade. Você não sabe o quanto... Minha voz falhou. Eu sei sim, ele respondeu. Estou vivendo isso. Olha, eu tenho mais. Tenho acesso às conversas de grupo delas no WhatsApp. Elas são... cruéis. Riem de nós. Falam sobre o quão cegos e previsíveis nós somos. Ele me enviou as capturas de tela. Li as mensagens com um nó no estômago. Sofia zombando do meu foco obsessivo no trabalho, dizendo que era útil para bancar a diversão dela. Clara se gabando de como era fácil mentir para Marcos. Lívia discutindo os presentes caros que seu amante lhe dava em comparação com os presentes sem imaginação de seu namorado. Elas não apenas nos traíam, elas nos desprezavam. Aquele foi o ponto de virada, o basta definitivo. A dor da traição se transformou em uma determinação de aço. Eu não seria a vítima silenciosa nesta história. Eu não seria o noivo cego e previsível. Sofia, Clara e Lívia haviam construído um castelo de mentiras, e eu, junto com Marcos, iria derrubá-lo. E eu faria isso de uma forma que elas nunca esqueceriam. Marcos, eu disse, minha voz agora firme, não confronte a Clara ainda. Vamos jogar o jogo delas. Vamos ser os noivos e maridos amorosos e ignorantes até elas voltarem. E quando voltarem, vamos dar a elas uma festa de boas-vindas. Houve um silêncio do outro lado da linha, depois uma risada baixa e sombria. Uma festa de boas-vindas. Lucas, eu gosto de como você pensa. Nos dias seguintes, mergulhei no papel do noivo perfeito. Respondi às mensagens de Sofia com corações e declarações de saudade. Curti suas fotos encenadas no Instagram.
Até enviei flores para o quarto de hotel dela com um bilhete que dizia: "Contando os segundos para ter você de volta." Ela respondeu com uma enxurrada de emojis apaixonados, chamando-me de o melhor noivo do mundo. Cada palavra dela era uma faca se torcendo na ferida, mas eu a suportava, alimentando a fogueira que estava prestes a consumir seu mundo. Eu e Marcos nos tornamos uma equipe. Trocávamos informações diariamente. O namorado de Lívia, Pedro, também foi trazido para o nosso círculo de confiança. Ele ficou devastado, mas sua dor rapidamente se solidificou em uma aliança conosco. Éramos 3 homens, de mundos diferentes, unidos pela mesma traição. O plano tomou forma. A festa de boas-vindas seria, na verdade, um jantar de noivado surpresa que eu organizaria. Eu convidaria nossas famílias, os pais de Sofia, meus pais e os amigos mais próximos. Marcos e Pedro garantiriam que os pais e familiares de Clara e Lívia também estivessem presentes, sob o pretexto de ser uma celebração para mim e Sofia. Seria o palco perfeito. Um público cativo, cheio de pessoas cuja opinião elas mais valorizavam. Passei os dias seguintes em um frenesi de planejamento. Reservei o salão de festas do restaurante favorito dos pais de Sofia. Encomendei um bolo, contratei um fotógrafo. Cuidei de cada detalhe para que parecesse a celebração de noivado mais genuína e luxuosa possível. A cada fornecedor que eu pagava, a ironia me atingia. Eu estava mais uma vez financiando o palco da minha própria humilhação. Mas desta vez, o roteiro seria meu. Na véspera do retorno delas, enviei uma mensagem para Sofia. Amor, tenho uma surpresa para você amanhã à noite. Esteja pronta às 19 horas. Vista algo lindo. A resposta dela foi imediata. Ai meu Deus, Lucas, você é perfeito. Mal posso esperar. Na manhã em que elas desembarcaram, eu estava no aeroporto com um buquê de rosas vermelhas, o sorriso mais falso e convincente que consegui produzir. Sofia correu para os meus braços, me beijando como se nada tivesse acontecido. Eu senti tanto a sua falta, ela exclamou. Eu também, meu amor. Mal posso esperar para ouvir tudo sobre a viagem, respondi, olhando por cima de seu ombro para Clara e Lívia, que abraçavam um igualmente falso Marcos e Pedro. Seus olhos se encontraram com os meus por um breve segundo. Havia um brilho de cumplicidade neles, uma arrogância compartilhada. Elas achavam que tinham conseguido. A cortina estava prestes a subir para o ato final. A noite do jantar foi orquestrada com a precisão de um projeto de arquitetura. O salão do restaurante La Vista estava impecável. Mesas redondas com toalhas de linho branco, arranjos de lírios e rosas, e uma iluminação ambiente que lançava um brilho dourado sobre tudo. No centro do salão, uma grande tela de projeção estava discretamente recolhida, esperando seu momento. Sofia estava deslumbrante em um vestido vermelho, o cabelo bronzeado caindo em ondas perfeitas sobre os ombros. Ela segurava minha mão, rindo e conversando, a personificação da noiva feliz. Seus pais, Ricardo e Helena, circulavam pelo salão, cumprimentando os convidados com sorrisos orgulhosos. Minha família também estava lá, feliz por mim, alheia à tempestade que se aproximava. Marcos e Pedro representavam seus papéis com uma calma assustadora, ao lado de Clara e Lívia, que pareciam igualmente radiantes. O primeiro prato foi servido. As conversas fluíam, o vinho era derramado. Ricardo, o pai de Sofia, levantou-se para um brinde. Há um casal maravilhoso, ele começou, erguendo sua taça para mim e Sofia. Lucas, você é um homem de sorte por ter encontrado nossa filha. E Sofia, querida, você finalmente encontrou um homem bom e trabalhador que pode lhe dar a vida que você merece. A felicidade deles. Todos aplaudiram. Sofia me beijou na bochecha, sussurrando. Isso é tão perfeito, amor. Ainda não acabou. Respondi com um sorriso que não alcançou meus olhos. Após o prato principal, levantei-me, batendo suavemente no meu copo com um garfo. O silêncio caiu sobre o salão. Todas as atenções se voltaram para mim. Obrigado a todos por estarem aqui esta noite, comecei, minha voz soando surpreendentemente calma. Significa o mundo para mim e para a Sofia ter nossas famílias e amigos reunidos. Como muitos de vocês sabem, a Sofia acabou de voltar de uma viagem muito especial a Cancún com suas melhores amigas Clara e Lívia.
Uma viagem de meninas para celebrar e relaxar antes do grande dia. Sorri na direção delas. As 3 sorriram de volta, um misto de presunção e orgulho. Elas se divertiram tanto, continuei, que eu queria compartilhar um pouco dessa alegria com todos vocês. Preparei um pequeno vídeo com os melhores momentos da viagem. Uma pequena lembrança que eu gostaria de mostrar. Peguei o controle remoto do projetor do meu bolso. A tela desceu suavemente atrás de mim. Sofia apertou meu braço, excitada. Lucas, você não precisava, ela sussurrou. Ah, mas eu precisava, respondi baixinho. Apertei o play. Os primeiros segundos mostravam as fotos que elas postaram publicamente. Praias, sorrisos, brindes. Murmúrios de apreciação percorreram a sala. E então a imagem mudou abruptamente para o primeiro vídeo que Marcos me enviou. A festa na piscina. O homem desconhecido. O beijo. Um suspiro coletivo percorreu o salão. A mão de Sofia em meu braço se enrijeceu. Seu rosto perdeu toda a cor. Ao lado dela, vi o sorriso de Clara congelar, enquanto seus pais a encaravam, boquiabertos. O vídeo continuou, passando para a cena da dança noturna. 3 casais que não deveriam existir. O murmúrio na sala se transformou em um zumbido de choque e indignação. O pai de Sofia, Ricardo, estava de pé, o rosto vermelho de fúria. Que diabo é isso, Lucas? Ele rosnou. Ignorei-o. O terceiro vídeo, o do quarto de hotel, foi o golpe de misericórdia. A sala ficou em um silêncio mortal, quebrado apenas pelo som de Helena, a mãe de Sofia, sufocando um soluço. Finalmente, a tela ficou preta, e o áudio do quarto vídeo começou a tocar. Os gemidos ecoaram pelo salão silencioso. A voz de Sofia dizendo o nome de outro homem. Foi nesse momento que ela finalmente soltou meu braço, como se minha pele a queimasse. Apertei stop. As luzes do salão pareceram clarear. Todos os olhos estavam fixos nas 3 mulheres, que estavam paralisadas em seus lugares, rostos manchados de lágrimas e horror. Como podem ver, eu disse, minha voz cortando o silêncio como uma lâmina. Não foi exatamente uma viagem de meninas. Foi uma viagem que eu tive o prazer de patrocinar para que minha noiva pudesse me trair com seu amante. Uma viagem onde ela e suas amigas riram de nós, os homens que ficaram em casa trabalhando para construir um futuro com elas. Peguei as capturas de tela das mensagens de WhatsApp que eu havia impresso e as joguei sobre a mesa. Elas não apenas nos traíram, elas nos desprezaram, riram da nossa confiança, do nosso amor. Marcos e Pedro se levantaram ficando ao meu lado, uma frente unida. O noivado está cancelado, anunciei, olhando diretamente para Sofia. Tudo o que paguei para este casamento será revertido. Os fornecedores já foram notificados. Tirei o anel de noivado do meu bolso, que ela convenientemente havia deixado em casa para a viagem, e o coloquei na mesa em frente a ela. Você pode ficar com isso. Considere um pagamento final pelos seus serviços como atriz nos últimos meses. Virei-me para os convidados. Peço desculpas a todos por terem que testemunhar isso, mas a verdade, por mais feia que seja, precisava ser dita. Por favor, aproveitem a sobremesa. Eu já paguei por ela. Com isso, eu, Marcos e Pedro nos viramos e caminhamos em direção à saída, deixando para trás o caos, os gritos, as acusações e as ruínas de 3 vidas construídas sobre mentiras. O som da porta se fechando atrás de nós foi o som mais libertador que eu já ouvi. Sair daquele salão foi como emergir de um mergulho em águas turvas e finalmente respirar ar puro. O caos que deixamos para trás, os gritos de Helena, a fúria impotente de Ricardo, os soluços de Sofia, era o som da minha libertação. Eu, Marcos e Pedro não dissemos uma palavra enquanto caminhávamos para o estacionamento. Apenas um aceno de cabeça, um olhar de entendimento mútuo. Havíamos entrado naquela noite como vítimas. Saímos como homens que retomaram o controle de suas narrativas. A semana seguinte foi uma avalanche de consequências. Meu celular foi inundado com mensagens e ligações. Meus pais, chocados, mas solidários. Amigos, oferecendo apoio e uísque. E, claro, a família de Sofia. A primeira mensagem dela chegou poucas horas depois do jantar. Uma mistura incoerente de súplicas e acusações. Como você pôde fazer isso comigo na frente de todos? Eu te amo. Foi um erro.
Apaguei sem responder. Depois vieram as ameaças veladas de seu pai, Ricardo, falando sobre consequências profissionais e difamação. Meu advogado, um velho amigo da faculdade que eu já havia preparado para a situação, respondeu com uma carta sucinta, detalhando as provas que tínhamos e mencionando a possibilidade de um processo por fraude, já que o noivado e o casamento foram comprovadamente baseados em premissas falsas, enquanto ela desviava fundos, meus, para encontros com um amante. As ameaças pararam. O passo mais catártico foi o desmantelamento da nossa vida juntos. No dia seguinte ao jantar, contratei uma empresa de mudanças. Quando Sofia finalmente foi ao nosso apartamento para, presumivelmente, tentar uma reconciliação dramática, encontrou seus pertences cuidadosamente embalados em caixas no corredor do prédio. As fechaduras haviam sido trocadas. A mensagem era clara. Aquele não era mais o lar dela. Cancelei todos os contratos do casamento e, para minha surpresa, consegui reaver a maior parte dos depósitos, explicando a situação aos fornecedores. Muitos deles, vendo as evidências, foram compreensivos. O dinheiro que recuperei, usei para dar entrada em um novo projeto, um pequeno prédio comercial que seria inteiramente meu, um símbolo de um futuro que eu construiria em meus próprios termos. Meses se passaram. A poeira baixou. Soube por amigos em comum que a vida das 3 amigas havia implodido. Marcos e Pedro entraram com pedidos de divórcio. As famílias de Clara e Lívia, envergonhadas pela exposição pública, lhes viraram as costas. Sofia, sem meu apoio financeiro e com sua reputação em frangalhos, teve que fechar sua empresa de design e voltar a morar com os pais. O castelo de cartas delas havia desmoronado. Eu, por outro lado, me sentia renascido. A dor da traição era real e levou tempo para cicatrizar, mas por baixo dela havia uma sensação avassaladora de alívio. Eu havia escapado de uma vida de engano. Redescobri paixões que havia deixado de lado. Voltei a velejar, passei a viajar nos fins de semana para fotografar paisagens arquitetônicas. Reconectei-me com amigos que a influência de Sofia havia sutilmente me afastado. 1 ano depois daquela noite fatídica, eu estava no canteiro de obras do meu novo prédio, o sol da tarde aquecendo meu rosto. Meu celular tocou. Era um número desconhecido, mas eu atendi. A voz do outro lado era hesitante, quase irreconhecível. Era Sofia. Lucas, eu só queria dizer que sinto muito, ela disse, a arrogância de antes substituída por um tom vazio. De verdade, eu estava errada. Eu perdi a melhor coisa que já me aconteceu. Eu a escutei em silêncio. A raiva que antes me consumiria não estava mais lá. Em seu lugar, havia apenas uma calma distante, quase pena. Eu espero que você encontre a felicidade, Sofia, eu disse. E era verdade. Mas minha felicidade não te inclui mais. Desliguei antes que ela pudesse responder. Olhei para a estrutura de aço que se erguia à minha frente, um testemunho de resiliência e recomeço. A traição de Sofia foi a coisa mais dolorosa que já me aconteceu, mas, de uma forma estranha, foi também um presente. Ela me libertou de um futuro falso e me forçou a construir um que era autenticamente meu. Ela achou que estava apenas tirando umas férias em Cancún, mas, na verdade, ela me deu a minha vida de volta. E por isso, eu estava finalmente em paz. O que você faria se estivesse no meu lugar? Teria escolhido uma vingança tão pública ou teria lidado com a situação de forma privada? Acredita que a humilhação pública foi justificada pela profundidade da traição e da mentira? Quero muito saber a sua opinião. Deixe um comentário abaixo e me diga o que você pensa. Se você gostou desta história de justiça e superação, por favor, clique em curtir e se inscreva no canal. Assim você não perde nenhuma história emocionante que postamos diariamente aqui. E não se esqueça de dar uma nota de 1 a 10 para esta história nos comentários, para que eu saiba que tipo de conteúdo você mais gosta. Dê uma olhada no vídeo que está aparecendo na tela agora, tenho certeza que você vai gostar. Até breve.